Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana do Brasil, em Campina Grande, e que faz parte da missão Cariri para Cristo. Missão que tem como propósito exaltar e bendizer ao Senhor, anunciando que o ser humano só é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Para nossa reflexão, nós vamos estar meditando neste dia em Romanos, capítulo 1, verso 17. O texto nos diz: porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí você pode fazer a pergunta, mas o que é fé? O apóstolo Paulo, além de citar este versículo, quando você vai para o capítulo 3, no verso 21 até o verso 31, ele faz uma colocação a respeito da questão da fé, dizendo a justificação pela fé em Cristo Jesus. O texto nos diz: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, nós vimos aqui duas colocações sublimes feitas a respeito da fé. E se você perguntar o que é fé, nós vamos também fazer outra leitura que consideramos sublime a respeito da fé, que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versos de 1 a 3. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Na Bíblia de Estudo Conselheira, fala a respeito desse texto lido, ou seja, comenta, dizendo para nós o seguinte, quando fala a respeito da fé e da certeza, dizendo assim, a fé é a certeza. Então, o tema central na relação homem-Deus, o tema central é a fé. E a fé é apresentada em Hebreus como elemento essencial para agradar a Deus e com ele poder se relacionar. No verso 6, que eu vou ler, de Hebreus, olha o que diz a respeito da fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. É ele quem espera que você e eu andemos por fé. Afinal, é por meio da fé que o invisível se torna visível. Temos neste capítulo, ou seja, o capítulo 11 de Hebreus, reconhecido como o capítulo da fé, a saga dos muitos heróis que creram sem ver e por ela foram provados e abençoados. O texto básico que nós lemos também é aqui enfatizado, Romanos 1,17. É como se vive e como se vive pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5,7, que é um texto que eu também vou ler,
vai notificar a respeito da fé. Você e eu precisamos andar por fé, porque a própria palavra nos deixa claro que é a maneira pela qual agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você e eu precisamos ter fé para que o Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos diz o seguinte: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Você verdadeiramente tem andado por fé ou você tem andado pelo que você vê? Andamos por fé e não pelo que vemos. Medite nesta frase. Andamos por fé e não pelo que vemos. Pois ela ajuda a colocar as coisas em seu devido lugar. Crer em Jesus e torná-lo como centro de nossa vida contra as tendências da sociedade humana. Coisas que nos deixarão, de fato, animados, ou seja, firmes, perseverantes. Você e eu precisamos andar na presença de Deus pela fé. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, nos diz: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Lembre-se, é imprescindível que você e eu entendamos o que é fé, como foi dito em Hebreus, capítulo 11, verso de 1 a 3. Depois da definição de fé, nós vamos contemplar vários heróis que são citados neste capítulo, ou seja, no capítulo 11, enfatizando que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Seguindo ainda, citando outros exemplos, nós vamos contemplar que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia, isto é, fé. Fala que ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Também fala da fé, dizendo que pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filho e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Você tem andado por vista ou por fé? O Senhor espera que você e eu andemos por fé, ou seja, creamos naquele que é soberano sobre tudo e todas as coisas. Porque todas as coisas vieram à existência pela palavra. Por isso que aquele que quer agradar a Deus busca andar na presença de Deus, crendo que Ele é o autor e o consumador da nossa salvação. E isso você e eu só recebemos por fé. Porque Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí vai falando que pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Então, se você vai contemplando o que é fé, pela fé ruinaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 vezes. Foi o que o Senhor disse para ser feito. Aí outro exemplo de fé citando mulher. Primeiro citamos Sara e agora queremos citar que pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os descendentes, porque acolheu os espias com paz. Você tem andado por fé? Você tem buscado glorificar a Deus?
de forma que exalte e bendiga o nome dele. Quando você olha no livro aos Hebreus, ou a carta aos Hebreus, que nós lemos e enfatizamos o capítulo 11, citando vários nomes de pessoas que agradaram a Deus porque andaram por fé. Eu quero dizer que na Bíblia, visual com infográfico, faz uma ênfase deste livro, ou seja, a carta aos Hebreus, que é composta de 13 capítulos, apresentando 5 ideias que são consideradas centrais neste livro. A primeira delas é que Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, aos grandes sacerdotes e ao sistema de sacrifício. Por isso, você só se aproxima de Deus se for por fé. Os cristãos devem esperar ser testados nesta vida. Olha que o próprio Senhor Jesus disse para nós que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo. E isso não se dá por vista, isso se dá por fé. A terceira verdade central é que fé agrada a Deus, pois Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A quarta verdade central deste livro é que Deus usa as dificuldades para disciplinar seus filhos. E você e eu precisamos entender isso, não por vista, mas por fé. E fecha as ideias centrais, ou seja, a quinta e última, nos dizendo que o autor pede que os cristãos sejam hospitaleiros e tenham moralidade sexual, que sejam cautelosos com o amor ao dinheiro, que obedeçam aos líderes e que orem. E você só vai ter esse comportamento ou realizar esta prática por fé. E assim você vai estar agradando a Deus. Veja que em Romanos 3:17 nos deixa bem claro que é claríssimo o texto quando nos diz, no verso 17, que o justo viverá da fé, ou pela a fé. Você e eu precisamos caminhar diante de Deus, não por vista, mas sim pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E guarde na sua memória que todas as coisas são passageiras. Mas aquele que está em Cristo, e isso se dá por fé, olha o que a palavra nos diz, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Na Bíblia, de estudo do expositor, faz umas colocações a respeito do texto de Hebreus, do 1 ao 3, que são notificações interessantes que cabe você e eu observá-la. No verso 1 ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento. E coloca que quando faz essa colocação, é nos dizendo a escritura de propriedade. E diz, das coisas que se esperam, uma declaração da ação da fé. E fecha o versículo dizendo, a prova das coisas que se não vê. A fé não está, deixa bem claro aqui, a fé não está baseada nos sentimentos, o que produziria incerteza, mas sim ela está basada na palavra de Deus. E o que é que a Bíblia nos diz a respeito da palavra de Deus? Em Mateus capítulo 24, verso 35, a declaração é que passa-se os céus, passa-se a terra, mas a sua palavra não passará. Em Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12, num diálogo que Deus tem com o profeta Jeremias, ele faz uma pergunta a Jeremias, dizendo, que vês tu, Jeremias? E ele responde, vejo uma vara de amendoeira. E Deus responde para ele, viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. E isto você e eu precisamos receber por fé. Ainda olhando em Hebreus, no verso 2, porque por ela quem? Pela fé, e como veremos, essa é a fé na cruz. Você e eu precisamos crer que a solução para o pecador está exatamente na concretização do que Cristo fez por nós. Ele foi morto, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está à direita do Pai e intercede por todo aquele que nele crê. E você só receberá isto por fé. Ainda em Hebreus 11, no 2, diz, os antigos alcançaram testemunho, ou seja, a aprovação do Senhor. Veja que eu citei vários nomes, eu citei Abel, eu citei Enoque, também citei Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José,
etc. E isto é nos mostrando, ou nos ensinando, ou nos orientando que nós precisamos andar por fé. Porque a palavra deixa bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. No verso 3, fechando o contexto de Hebreus de 1 a 3, diz assim, ó, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, também expliquei já o que é a palavra, como ela é vista, os mundos foram criados. Refere-se à criação juntamente com tudo o que diz respeito à criação. E se você quer saber sobre a criação, você leia o capítulo 1 e 2 de Gênesis. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus começou com nada. Desse modo, trazendo à existência, por meio de sua palavra, as coisas necessárias para criar o universo. Dentre as coisas criadas, se encontra o ser humano, em que Deus nos diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim foi feito. E ele espera que esse ser, que é a sua imagem e semelhança, não ande por vista, e sim por fé. Porque é pela fé que o homem agrada a Deus. Mais uma vez, citando em Hebreus 11, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Na Bíblia de Estudo de Genebra, falando a respeito do livro de Hebreus, no qual eu destaquei o capítulo 11, falando a respeito da fé. Este livro, segundo a Bíblia de Estudo, tem o propósito de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele é o novo, único e superior sumo sacerdote. Além disso, este livro apresenta 4 verdades que você e eu devemos abraçá-la de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração. A primeira verdade é que Cristo é superior aos anjos, a Moisés, a Arão e ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento. A segunda verdade fundamental é que o Antigo Testamento admitiu o caráter temporário dessas estruturas, de modo que a nova aliança não é de maneira alguma contrária à antiga. E isso você recebe por fé e não por vista. A terceira verdade fundamental que você precisa entender e receber isso por fé é que é preciso deixar Cristo e voltar-se para tipos obsoletos de fé. Olha, deixar Cristo e voltar-se para tipos obsoletos de fé levará ao julgamento divino. Se a gente olhar no contexto presente, é, por exemplo, você dizer, olha, eu não preciso de Deus, eu fico com a ciência. Porque é através da ciência que eu tenho conhecido verdades. É através da ciência que tem se desenvolvido a qualidade de vida. É através da ciência ou do conhecimento que nós temos visto, por exemplo, inteligência artificial, dizer coisas que você passaria anos para descobrir. Mas saiba que tudo isso tem acontecido e continuará acontecendo, porque se cumpre o que o Senhor disse, por exemplo, a Daniel, que a ciência ia se multiplicar, ou seja, ela ia se ampliar, e nós vemos essa ampliação cada dia presente no nosso meio, para que se cumpra o que foi dito por Deus, e confirmar que passa-se os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. E a última verdade fundamental apresentada em Hebreus é que as pessoas da igreja devem perseverar até o fim em fidelidade a Cristo ou irão sofrer o castigo divino. E isto você não recebe por vista. Isto você recebe por fé. Porque se você olhar para você mesmo, você não vai encontrar em você mesmo nada que agrade a Deus. Pois quando você lê, por exemplo, Isaías 64, 6, o profeta deixa claro que os nossos atos de justiça são, diante de Deus, como trapo de imundícia. Se a nossa justiça é como trapo de imundícia, como podemos nos achegar a Deus? Só podemos nos achegar a Deus por meio da fé. Romanos, capítulo 1, verso 17, deixa bem claro para nós a questão de se andar pela fé. O justo viverá pela fé, da fé. E é isso que você e eu precisamos entender para que possamos glorificar a Deus em a nossa caminhada aqui na terra. Caminhada esta que lá no Salmo 90 deixa claro que depois dos 70 é enfado e canseira. Mas quem anda por fé pode contemplar a glória de Deus, como por exemplo Sara, aos 90 anos foi mãe, porque ela creu naquele que estava dizendo para ela
que ela ia ser mãe e ela recebeu isto por fé. Por isso, guarde em sua memória. Se eu quero andar na presença de Deus, eu, ser humano, eu vou receber por fé o que Deus designou como ligadura entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Só fechando o contexto da nossa reflexão, que foi com base em Romanos, capítulo 1, verso 17, na Bíblia de Estudo do Expositor nos diz o seguinte, porque nele, ou seja, por meio da cruz, se descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus se dá por meio da cruz. Estar num relacionamento correto com Deus. Você só anda bem com Deus por meio da fé e em receber Jesus, aquele que disse ao Pai, lá no alto da cruz, que tudo estava consumado. Paulo deixa claro em Romanos que porque nele se descobre a justiça de Deus. Ou seja, por meio da cruz é que está o nosso relacionamento correto com Deus. E isso se dá de fé em fé, ou seja, de fé se relaciona com Deus como o provedor e em fé se relaciona com o homem como o beneficiário. Como está escrito, mas o justo viverá da fé, ou seja, revela Paulo demonstrando que a justiça pela fé não é nenhuma ideia nova, mas encontrada nos profetas, como você pode ver em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Que Deus nos abençoe. Que você ande na presença de Deus por fé e não por vista.